Nós vamos, antes de dar início ao estudo de hoje, talvez você que está aí acompanhando já deve ter visto essa mesa, e mais ou menos, com certeza, não é mais ou menos, mas com certeza você já deve saber o porquê dessa mesa e qual o tema desse estudo de hoje. Mas vamos falar um pouco da última lição que nós tivemos. Você deve ter o seu material em casa, ou você deve ter aí um PDF que nós passamos aí no seu WhatsApp, mas falar um pouquinho sobre a última lição que nós tivemos, que foi sobre o batismo. Então, quero só ver com vocês, aí, você que preencheu, você que está acompanhando esses estudos, como você respondeu aquelas questões lá na página 12 do seu material. Nós temos ali algumas perguntas, são 3 perguntas básicas, e qual foi a sua resposta em cada uma dessas perguntas? Primeira pergunta: qual é o significado do nome Batista? O que você respondeu ali? Você lembra da lição? Talvez você esteja acompanhando ou não preencheu ainda, mas o que você respondeu? A segunda pergunta: qual é o significado da palavra batismo? E a terceira pergunta: o que retrata o batismo? Então vamos às respostas ali, eu já preenchi, nós já preenchemos ali, o Márcio vai passar para nós. Quais foram as respostas? Primeiro, o significado do nome Batista: aquele que batiza. Então, não era o sobrenome de João Batista, mas sim a profissão, ou seja, o ministério que ele tinha de batizar. Então, ele recebeu esse nome de João o Batista. Então, aquele que batiza. Então, nós somos uma denominação batista, não porque João Batista fundou essa denominação, porque nós batizamos à semelhança da palavra de Deus. A segunda pergunta: qual o significado da palavra batismo? Mergulhar, imergir ou sepultar. Então, nós cremos que o batismo bíblico é a pessoa mergulhar, ou seja, imergir completamente na água e sepultar para depois ressurgir para uma nova vida. Então, o batismo bíblico é o batismo por imersão. Não encontramos na Bíblia nenhuma referência que diz que o batismo foi por aspersão ou por efusão, de forma que nós temos esse ensinamento que nós vimos na semana passada. Toda a lição estava ali confirmando que o batismo bíblico é o batismo por imersão. E o significado da palavra batismo é mergulhar, imergir ou sepultar. É a origem grega, a palavra batismo. E o que retrata o batismo? Qual que é o retrato daquele momento em que você está descendo as águas batismais? O retrato é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Foram essas respostas que você colocou ali? Ou, com certeza, você deve ter preenchido, ou, se não preencheu, pode completar ali a essas perguntas, 3 perguntas básicas. Agora, qual destas afirmações é verdadeira ou falsa? Então, eu coloquei todas já de uma vez ali para irmos mais rápido. Nós temos ali: o batismo é essencial para integrar a pessoa numa religião. O que você colocou ali? É verdadeiro. Então, muitas pessoas, as pessoas para poder integrar a uma denominação, a uma religião, ele precisa ser batizado. E nós vimos ali também que mesmo antes de Cristo, os essênios batizavam para integrar os seus membros às pessoas que estavam ali querendo participar daquela religião, daqueles ensinamentos, precisavam passar pelo o batismo. Então, o batismo não é somente exclusividade dos cristãos, mas todas as religiões, de certa forma, para integrar a pessoa, a denominação precisa passar pelo batismo. A Igreja Batista Bíblica do Boa Vista, ela recebe membros aqui através do batismo, por imersão, ou recebe também os membros aqui por aclamação ou testemunho. Se você veio de uma outra denominação, em que você foi batizado por imersão, você participa desse curso de integração, que nós estamos aqui transmitindo pela internet, ou você participa presencialmente do curso de integração para que você possa ter esse entendimento e também confirmar aquilo que você já fez.
E também nós não vamos batizá-lo novamente. Se o seu batismo foi por imersão, nós vamos apenas confirmar, ver se de fato você entendeu o que fez e também conhecer um pouco mais da nossa declaração de fé. Então, para integrar na Igreja Batista Bíblica do Boa Vista, e eu acredito que as demais da mesma forma, a pessoa ela vem pelo batismo ou ela vem por aclamação, ou seja por testemunho ou até por transferência. Se a igreja é da mesma denominação e ordem, existe a questão da carta de transferência também. Podemos receber membros de outras igrejas batistas bíblicas aí no Brasil que podem pedir a sua carta de transferência junto ao seu pastor e assim junto à igreja que ela fez parte e assim pode ser recebido como membro da Igreja Batista do Boa Vista. O batismo é importante para salvar o pecador? Não é importante. Mas a terceira afirmativa ali, o batismo não salva, mas o salvo por Jesus deve ser batizado, verdadeiro. Então, muitas pessoas que nós tivemos o privilégio de conhecer, muitas dessas pessoas não foram batizadas e morreram, foram sepultadas, mas eram crentes em Jesus Cristo. Tive um momento no meu ministério em que eu fiz o discipulado com uma pessoa e fomos acompanhando em todas as aulas, eram 12 semanas de estudo. Quando chegou na última semana, ela já estava enferma, muito enferma a pessoa, e ministrei a aula já no hospital, e ela não teve a oportunidade de se batizar. Então, naquele momento do sepultamento da nossa irmã, eu até falei, naquele momento, aqui ele está retratando, naquele momento do sepultamento, retratando exatamente o que significa o batismo. Hoje nós estamos sepultando essa pessoa, para depois ela ressurgir para uma nova vida, ou seja, para uma vida eterna em Cristo Jesus. Então, o batismo é um retrato da morte e sepultamento de Cristo. O batismo, ele não salva, mas o salvo por Jesus deve ser batizado. O batismo é um testemunho público da nossa fé em Cristo. É verdade ou é falso? Então, você colocou ali com certeza, verdadeiro. Um testemunho público. É o primeiro ato de obediência para uma pessoa que recebe a Cristo como Salvador. Ele tem que dar esse primeiro passo. Se de fato ele tem Cristo como Salvador pessoal, ele quer testemunhar. Não somente publicamente na igreja ou num lugar público, ou seja, num lugar, num rio, onde quer que seja, ele quer testemunhar, para dizer, eu sou uma pessoa salva em Jesus Cristo. Se uma pessoa que diz que é salva não quer se submeter ao batismo, conforme nós vimos na lição passada, ele não vai se submeter nos demais mandamentos da palavra de Deus. É como ser um crente secreto, ele não quer que ninguém saiba que ele é um crente em Jesus Cristo. Mas o batismo, conforme vimos, é um testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo. Outra questão aqui, quem foi batizado quando era criança ou quando era bebê, não precisa ser batizado? Nós sabemos que existem denominações que batizam crianças recém-nascidas. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que a pessoa ela precisa confessar a Cristo como seu Salvador pessoal. Romanos 10 fala sobre isso. Se com a tua boca confessar a Cristo como Senhor e Salvador, e crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Uma criança recém-nascida não tem como confessar, não tem o entendimento, não tem a consciência, está ainda na fase da inocência. Então ela precisa entender o que está fazendo. Por esse motivo nós não batizamos crianças. A partir do momento que essa criança, 8, 9, 10 anos, começa a ter o entendimento de que é pecadora, aí sim nós ensinamos, mostramos para ela o que significa o batismo, damos alguns outros passos nesse discipulado pequeno, breve, muito mais curto do que esse aqui, porque o entendimento de uma criança ainda é menor do que de um adulto, mas ela toma aquela decisão conhecendo, sabendo que é pecadora. Aí ela passa a ser batizada, ela reconhece a Cristo como Salvador pessoal. Talvez você que esteja acompanhando, foi batizado enquanto era criança, mas quando recebeu Cristo como Salvador, teve o seu batismo por imersão, teve um entendimento daquilo que você está fazendo. Embora hoje muitas pessoas são batizadas, adultas, mas não têm esse entendimento do que estão fazendo. Por isso que é importante ter um acompanhamento, um discipulado na igreja na qual você está fazendo parte, para que você possa saber o que de fato você está fazendo.
Então, quem foi batizado quando era bebê ou criança, não precisa ser batizado, aqui nós colocamos como falso. É necessário sim. Se ele crê em Jesus Cristo, tem denominações, só repetindo mais um pouquinho sobre esse assunto, que batiza a criança quando pequeno, mas quando ela cresce, ele faz novamente um outro batismo. Ou seja, muitos batizam pela fé dos pais da criança, como testemunho para os pais. Não tem respaldo bíblico na Bíblia. Nós não encontramos nenhum texto bíblico que diz que deve se batizar criança. Tanto é que lá em Lucas capítulo 2, nós podemos perceber que Jesus Cristo foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Então, Cristo não foi batizado enquanto era criança. Ele foi apresentado pelos seus pais ao Senhor. Está lá em Lucas, você pode ler em Lucas capítulo 2. Se tivesse ali essa referência de que Cristo foi batizado, com certeza todas as demais igrejas fariam isso, e denominações fariam isso também com suas crianças. Mas o batismo não bíblico, o batismo bíblico ele precisa ter esse entendimento. A pessoa precisa confessar a Cristo como seu Salvador pessoal. Verbalizar, conforme diz Romanos capítulo 10. E mais duas questões aqui, de verdadeira ou falsa. A exigência para uma pessoa ser batizada é crer. Então nós não temos na Bíblia nenhum relato em que a pessoa foi batizada sem antes ter crido. Tem que acreditar naquilo que você está fazendo. É como um casamento. Se você acredita que é aquela pessoa a pessoa ideal para você, para seguir a sua vida juntos, com certeza você vai ali casar com aquela pessoa, vai colocar a aliança na sua mão esquerda e vai seguir com aquela pessoa. O batismo também, a pessoa precisa crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal, crer que Ele é o único caminho que salva, o único caminho que leva à vida eterna e colocar a aliança, não no dedo, mas nós cremos que é no coração, para que a pessoa possa crer em Jesus Cristo, ela é com certeza batizada. E imersão é a forma correta do batismo bíblico. Conforme vimos, não existe nenhuma referência na Bíblia em que pessoas foram batizadas por aspersão, que é jogar um pouco de água na cabeça, ou por efusão, que é derramar água na cabeça da pessoa. Então, quando Cristo entrou lá no Rio Jordão e João estava batizando outras pessoas, Cristo entrou na água e diz o texto que ele saiu depois da água, ou seja, João batizou Cristo, ele não precisava ser batizado. E Felipe lá, a caminho de Jerusalém, a caminho de Gaza, com o eunuco, ele também fez ali um discipulado breve no caminho, na viagem, e batizou o eunuco etíope. Tanto é que o eunuco perguntou, eis aqui água, que impede que eu seja batizado, em Atos 8:36. Então a necessidade, realmente, é necessário você que crê em Jesus Cristo, confessar Cristo como seu Salvador pessoal, ser batizado publicamente. Com isso você está confirmando, colocando ali para as pessoas que estão ali testemunhando que de fato você está ali comprometido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, dadas essas respostas, posto isto, nós vamos caminhar aqui em mais um estudo desse discipulado de integração. Hoje nós falaremos sobre a ceia do Senhor. Então, se você está aí acompanhando no seu material, é na página 14, onde nós falaremos sobre a ceia do Senhor. Então, nós temos ali, iniciando esse assunto, nós já estamos na terceira semana, Jesus Cristo instituiu duas ordenanças que devem caracterizar sua igreja, o batismo e a ceia. Quando Jesus instituiu a ceia, nós vamos ver à frente durante esse período aqui do estudo. Mas o batismo nós entendemos que ele instituiu quando ele coloca lá a ordenança para os seus seguidores, para os seus discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tem ordenado, diz lá Mateus 28, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então foi uma ordem de Jesus Cristo, a grande comissão aos seus discípulos, 12, e também a todas as igrejas que pregam Cristo como seu Salvador pessoal. E a ceia também é uma ordenança
colocada por Jesus Cristo. Contudo, ainda que seja uma ordem que deve ser cumprida, ela deve ser encarada como um privilégio que se estende a todos os salvos. Então, o salvo em Jesus Cristo, ele tem o privilégio de participar tanto do batismo por imersão, quanto da mesa do Senhor. Então, se você é salvo, se você já deu o primeiro passo em obediência de ser batizado, você pode participar da mesa do Senhor. É um privilégio. Não participa da mesa do Senhor, não deve participar da mesa aquela pessoa que não crê em Jesus como seu Salvador pessoal, que não professa que de fato ele é filho de Deus, uma pessoa que não foi batizada, uma pessoa que não crê nos elementos, que de fato o que eles representam. Como é que ele vai participar da mesa do Senhor se ele não tem esse entendimento? Então é necessário que a pessoa tenha esse entendimento e é considerado como um privilégio participar da mesa do Senhor. Então, conhecer um pouco do significado da Páscoa, você pode acompanhar no seu material, nos facilita a compreensão do simbolismo envolvido nessa ordenança. Então, se você puder abrir comigo a sua Bíblia, lá em Êxodo, quando Deus tirou os israelitas do cativeiro no Egito, lá em Êxodo capítulo 12, ele fez com eles uma aliança. Então, você pode acompanhar na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 12, nós não vamos ler todo o texto, em função do nosso tempo, mas você pode depois ler todo o texto do Êxodo capítulo 12, depois do capítulo 19 e 20. Então nós vemos ali que houve uma aliança que Deus fez com o povo, mas antes, quando eles estavam saindo do Egito, para sair do Egito, Deus colocou ali uma ordenança e colocou ali na instituição da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, ali no partir do versículo 1. Vamos ler a partir do 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, a instituição da Páscoa, tanto é que para o judeu não convertido ao cristianismo, eles não consideram o nosso calendário, eles estão no ano de 5.700 e alguma coisa, não me recordo agora exatamente, eles consideram que o primeiro, conforme diz aqui, este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, eles começam a contar o calendário judaico a partir desse momento aqui, onde eles saíram do Egito. Então estão lá no ano 5.780 e alguma coisa, não posso precisar exatamente agora, mas, enfim, quando chega aqui, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Pode chegar, pode entrar, por favor, pode se assentar aí. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E continua falando ali, o cordeiro, quando fala ali sobre conhecendo a Páscoa, você que está com o seu material aí, você pode acompanhar na página 14, e diz ali, para entender o significado da ceia, temos que passar um pouco pela Páscoa do Senhor, lá em Êxodo capítulo 12. Então, quando começa a falar ali no versículo 5, o cordeiro, Deus recomenda o cordeiro. Aí no versículo 5 ele diz, o cordeiro será sem defeito. Nós cremos que Jesus Cristo é o cordeiro de Deus perfeito, que tira o pecado do mundo, diz o texto ali, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, guardareis até o 14º dia deste mês, no versículo 6, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Jesus Cristo é o cordeiro perfeito, sem defeito, mas que foi imolado, foi morto por nós. Então nós entendemos aqui o significado da Páscoa, o significado da ceia, já começa ali em Êxodo, o simbolismo já começa em Êxodo. E quando chega ali no texto, no versículo 7, de Êxodo capítulo 12, diz, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Então era necessário que eles marcassem as portas com o sangue, para que eles pudessem ser ali protegidos
da morte dos primogênitos que iria acontecer naquele momento no Egito. Então nós entendemos que a marca do sangue que nós temos hoje é a marca de Cristo, aquele sangue derramado na cruz que nos purifica de todo o pecado. E continuando um pouco, diz o texto ali, mais à frente um pouquinho, versículo 8, diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Pães asmos. Pães asmos significa pães sem fermento. Então eles não tinham ali, segundo a verdade literal desse texto, eles não tinham, como eles iam sair apressadamente, não tinham tempo de fazer com que a massa levedasse. Era necessário que eles colocassem ali, fizessem a massa com trigo e rapidamente tivesse aquele pão sem o fermento. E nós sabemos que Cristo, aqui o pão, na verdade, era um pão puro, sem a contaminação do fermento. E nós cremos na palavra que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, o pão puro, sem contaminação, sem fermento. Então, todo esse simbolismo, quando saíram do Egito, nós podemos ver retratado também na pessoa de Jesus Cristo. E fala das ervas amargas, fala também ali que eles devem comer os pães, ervas amargas, ou comerão. Quando nós falamos da ceia, da Páscoa, a gente fala sobre o porquê das ervas amargas. Era para eles poderem lembrar do tempo de amargura que eles passaram no Egito. Esse motivo pela qual tinha ali a questão das ervas amargas. Então você pode também lembrar do tempo de amargura que você passou em pecado, sem Cristo e sem salvação. Então tudo isso é um simbolismo do que significa ali a ceia do Senhor. Mas continuando um pouquinho, vamos ver aqui no versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, o que significa aqui? Que Deus falou, olha, eu vou passar por vós onde estiver a marca do sangue na porta. Se porventura uma família, naquele momento, israelita, não tivesse a marca do sangue na porta, o primogênito seria morto. Então, não tinha distinção. Qualquer pessoa tinha que ter a proteção do sangue. E nós sabemos que a proteção do sangue hoje em nossas vidas é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado e que nos salva. E o texto fala que ele passará por cima das casas, ou seja, proteção. Páscoa significa passagem, passar por cima. E nós passamos por cima do pecado, ou seja, Cristo nos purificou, nos salvou de todo o pecado, através do seu sacrifício na cruz. Então, praga destruidora nenhuma irá afetar a vida daqueles que estão em Cristo. E depois o versículo 14 diz, esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 14 de Êxodo, capítulo 12. Então, este dia vos será por memorial, e a ceia também é por memorial. Nós temos também esse simbolismo. Mas indo à frente um pouquinho, lá em Êxodo capítulo 19, você pode perceber na sua Bíblia, se você puder acompanhar, que, pois não? O ano, já tem aqui, falou para mim, vou anotar aqui, o ano que os judeus comemoram hoje, não é 2020, os judeus não convertidos, é 5.780. Então, os judeus que não são convertidos ao cristianismo, eles não consideram o nosso calendário que nós usamos hoje. Consideram o calendário lá de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e 2, onde eles saíram do Egito, o ano 5.780. Muito bom, que bom. Aí já temos essa explicação aqui. Em Êxodo, capítulo 19, diz que eles já tinham saído do Egito, já estava na viagem por 3 meses a caminho lá da terra prometida. Durante 3 meses, do versículo 19, capítulo 19, versículo 1, diz, no terceiro mês da saída dos filhos do Egito, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai.
Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam, e ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Aí todo aqui, discorrendo todo o capítulo 19 e 20, ele recebeu ali as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, depois proclamou ao povo. Quando chega ali no versículo 7 do capítulo 19, diz assim: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, ou seja, a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Olha, Deus, eu estou aqui e vou compartilhar com todo o povo tudo aquilo que o Senhor falou, e eles estão confirmando que tudo o que o Senhor falou, eles farão. Mas olhando para o nosso material, se você está acompanhando aí na sua revista, no versículo 14, na página 14, quando Deus tirou o povo do cativeiro do Egito, ele fez uma aliança com aquele povo, Êxodo 19 e 20. Porém, essa aliança foi quebrada. O povo falou: olha, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Essa aliança foi quebrada. O povo não cumpriu a promessa de seguir as palavras e estatutos dados por Deus. Aí Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu uma nova aliança com o seu povo. Então nós vamos agora para Jeremias, onde tem a profecia dessa aliança. Jeremias 31, versículos 31 a 33. Eu até preenchi já ali em vermelho. Se você está com o seu material e não preencheu, pode completar aí o que o versículo diz. Isso na versão Almeida, revista e atualizada. Você tem ali na página 14 também. Diz ali: estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha aliança, continua o versículo, porei a minha aliança no íntimo deles e a escrevereis no coração deles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então a promessa de Deus nesse texto aqui é uma verdade que aconteceu lá a caminho da terra prometida. O povo quebrou a aliança que Moisés havia declarado ao povo. Por 2 vezes Moisés até quebrou as primeiras tábuas. Bom dia, sejam bem-vindos. Quebrou as tábuas da lei. Depois, a segunda vez, Deus escreveu, o texto fala que Deus escreveu com o seu dedo as tábuas da lei, os mandamentos, e o povo ouviu novamente, tentou cumprir e não conseguiu cumprir os mandamentos de Deus. Aí o texto fala aqui de Jeremias: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. O que nós entendemos aqui de uma verdade também literal, espiritual, é que muitas coisas que você coloca no papel, nós não cumprimos. Tem muitos contratos que são quebrados por aí, onde você fala, está no papel, mas a pessoa não cumpre. Antigamente, os contratos eram feitos conforme um dito popular. No Brasil, alguns que estão aí na Venezuela, não sei se lá tem isso também, era dito assim, era feito no fio de bigode. Não é isso? Fio de bigode. Ou seja, a pessoa falava assim, eu cumpri a minha palavra e não preciso assinar nada. Hoje você assina papel, vai no cartório, registra, autentica, reconhece firme, e mesmo assim as pessoas estão quebrando. E aquelas tábuas da lei que Moisés relatou ao povo, estava autenticada nada mais, nada menos por Deus. E mesmo assim o povo quebrou aquela aliança. Imagine que privilégio você poder ver algo escrito de forma sobrenatural, mas o povo quebrou aquela lei. Aí Deus falou, então eu não vou escrever mais em tábuas de pedra.
Eu vou escrever, onde que diz o texto que ele vai escrever? Porei no coração. Porei a minha lei no íntimo deles. E a escrevereis no coração deles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, essa nova aliança que Deus prometeu, profetizou em Jeremias, capítulo 31, ela se cumpriu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você puder acompanhar ali ainda na página 14 do seu material, lá em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Você pode ver a partir do versículo 26, fala ali que eles estavam celebrando a ceia. Até tem aqui a mesa para poder retratar esse momento. Ele chegou naquele momento da ceia, Jesus Cristo pegou o pão, diz o versículo 26, e o pão que ele pegou não era um pão com fermento, que tem alguns pães simbolizando aqui que é com fermento. Mas esse aqui é um pão sem fermento. É um pão puro, que não tem a contaminação do fermento. Então, Cristo pegou aquele pão puro, naquele momento, diz o versículo 26 de Mateus, e chegou naquele momento ali, ele pegou o pão, e partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, ou seja, participem todos, e partiu o pão, e passou a cada um dos seus discípulos que estavam com ele na mesa, passou para Judas também, que o traiu, para Pedro, que o negou, mas ele distribuiu o pão a todos. Mas quando chegou no vinho, no suco, no cálice, ele falou, esse cálice é o quê? É o cálice da nova aliança, no meu sangue. Então, quando Cristo fez aquele gesto de pegar na mesa da ceia do judeu, não é só pão e vinho que tem muitas coisas. Mas nós celebramos a ceia apenas com esses dois elementos, o pão e o suco de uva, que simboliza ali o sangue de Cristo. Então, quando chegou nesse texto, Jesus coloca ali essa verdade, ele mostra sobre a sua morte e sepultamento, ressurreição. Ele diz em Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. Então, o sangue de Cristo, o sangue que protegeu o povo quando estava saindo do Egito, é o sangue de Cristo hoje que nos protege quando nós saímos do pecado. Das garras do pecado, eu diria para você, eu sempre falo aqui que nós estamos ainda vivendo sobre o domínio do pecado, porque o pecado só vai sair da nossa vida quando estivermos diante de Deus, na glorificação. Na primeira semana que nós falamos sobre o estudo, eu falei sobre os 3 aspectos da salvação acerca do pecado. O primeiro aspecto é que a salvação nos livra da condenação do pecado. Nós estamos condenados pelo pecado, mas Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Significa que nós, infelizmente, continuaremos pecando. Mas o segundo aspecto da salvação é que Cristo nos livrou do poder do pecado. O poder do pecado só tem domínio sobre aqueles que não vivem uma vida de santificação. Por isso que existe a justificação, que é a salvação em Cristo, existe a santificação, que é um processo. E quanto tempo demorará o processo de santificação? Para quem está aqui hoje, quanto tempo demora? Toda uma vida. Não é o discipulado que vai nos deixar santo, né? As pessoas pensam, agora que eu vou para a igreja, eu vou me tornar santo, olha, nunca mais vou pecar. Olha, aí que as tentações vêm. Cada vez que você segue, você caminha com Cristo, a batalha, ela parece que é muito maior do que quando você nasce, começa a sua caminhada. Quanto mais você caminha com Cristo, mais você percebe a sua impureza, porque você vai ter entendimento do que é pecado. Tem pessoas que vêm para Cristo e falam, mas aquilo que eu fazia, eu pensava que não era pecado, mas é pecado. Sabe aquela fofoca que você fez? É pecado. Sabe aquela mentira que você contou? Não, mas a mentirinha, não tem mentirinha nem mentirona. Para Deus tudo é pecado. Então a pessoa começa a ter entendimento olhando para a palavra de Deus. Então, o caminhar cristão, do poder da salvação de Cristo, ela nos livra primeiro do poder da condenação do pecado, não somos mais condenados. A diferença entre um salvo e um não salvo é que nós todos somos pecadores. A diferença é que nós temos a marca do sangue de Cristo. Não somos mais condenados pelo pecado. Amém? Glória a Deus. Mas o segundo aspecto é que ele nos livra do poder do pecado. Em santificação nós estamos livres. Diz Gálatas, andai em espírito.
e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Então, aquilo que mais você alimentar na sua vida é que vai prevalecer, ou o espírito ou a carne. Mas também a salvação tem o terceiro aspecto. Ela nos livra da presença do pecado. Isso é a glorificação. Só vamos ficar livres desse mal que nos cerca todos os dias quando estivermos glorificados. Quando será isso? Quando estivermos diante de Deus. Quando fecharmos nossos olhos aqui na terra e abrirmos nossos olhos lá no céu. Isso será um momento de glória, de glorificação. Mas olhando aqui para o texto, nós podemos entender que Jesus Cristo estava ali retratando: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que foi derramado em favor de muitos. E essa nova aliança é somente para aqueles que recebem Jesus como seu Salvador pessoal. Mas esse momento de receber a Cristo não é mais escrito em tábuas. E nem é o certificado de batismo que vai fazer com que você seja mais santo. E nem o seu nome no hall de membros daquela igreja local que fará você mais santo. É o seu hall de membros, o seu nome no livro da vida. Amém? É o seu nome escrito no livro da vida, porque quando chegar lá em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, quando chegar no último momento, Deus vai olhar para o livro da vida. E se o seu nome não estiver escrito ali, qual que é o seu destino? A eternidade no lago de fogo. Não a eternidade com Deus. Todos nós vivemos eternamente em algum lugar. Ou é com Cristo, na glória, ou será no inferno. A escolha é nossa aqui. Então, receber a Cristo como Salvador pessoal é ter, conforme Jeremias falou, ter essa nova aliança escrita não mais em tábuas de pedra, mas escrita no coração. Tanto é que os judeus, quando estavam se convertendo naquele período, e até hoje muitos ainda pensam dessa forma, não, você se converteu, então você tem que ser circuncidado. Circuncidado, a palavra, né? Você tem que ser circuncidado. Ou seja, então muitos ficavam confusos, e Paulo chegou, olha, sabe qual que é a circuncisão que Deus nos coloca? Não é a circuncisão da carne, mas é a circuncisão no coração. Não é mais a marca externa que fará você santo diante de Deus. É a sua marca interna. É aquilo que está no seu coração. Nada poderá te separar do amor de Deus se você está em Cristo Jesus. Não um documento físico que fará com que você tenha essa identificação como cristão. É um documento interno. As pessoas conseguem ver em você que você é um crente, que você é uma pessoa diferente. Não porque você está falando, mas é o que você está fazendo. Qual é a sua atitude? Mas olhando aqui para esse texto, nós temos aqui no nosso material, na página 15, se você puder acompanhar, a Santa Ceia. Muitos podemos falar que a ceia do Senhor, instituída por Jesus, é uma forma de comemorarmos a nova aliança. Então, quando celebramos a ceia, nós estamos comemorando essa nova aliança. Estamos celebrando essa festa da nova aliança. Quando Deus falou lá em Êxodo capítulo 12, fazer isso como memorial, é o que nós fazemos hoje também. Fazemos isso como memorial da morte, do sacrifício de Cristo. Então, é um momento de comemorarmos. Quando nós olhamos ali em 1 Coríntios capítulo 10, você pode ler ali em 1 Coríntios 10, deixa eu ver meu tempo aqui. Temos 5 minutos. Então, 1 Coríntios capítulo 10, você pode verificar ali que Paulo ele começa a questionar o povo, dizendo ali, 1 Coríntios 10, 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. E quem é esse único pão? Jesus Cristo. Somos um só corpo, conforme diz o texto aqui. Somos muitos, mas somos um só pão, um só corpo. Então, quando você faz parte de uma comunidade, independentemente da placa, eu sempre falo aqui, não é a placa de igreja que salva pessoas, mas é Jesus Cristo. Então, quando você faz parte de uma comunidade, de uma denominação que prega Cristo como Salvador pessoal, você faz parte daquele corpo.
Mas existe o corpo de Cristo, que é o corpo universal, a reunião de todos os crentes do mundo inteiro, sem distinção de placa. E olhando aqui, quando olhamos para esse texto também lá em 1 Coríntios 11, 23 a 26, fala também, Paulo recomenda à igreja de como celebrar a ceia. E ele fala, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, lá no versículo 23, porque na noite em que Jesus foi traído, aquele lá em Mateus, ele tomou o pão, e havendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto ao memorial, em memória de mim. Depois, semelhantemente, versículo 25, ele tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. E todas as vezes que celebramos esse privilégio da ceia, nós estamos celebrando a morte do Senhor, a morte na qual nós obtivemos vida. Os elementos da ceia, nós temos ali no seu material, você pode acompanhar na página 15, os elementos da ceia. O pão simboliza o corpo de Cristo, que foi dado por nós para sofrer e morrer em nosso lugar. Aí tem as referências, você pode acompanhar no seu material. Depois, o cálice simboliza o sangue de Cristo, o preço pago pela nossa redenção. 1 Coríntios 11, 25, Efésios 1, 7. Éramos inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. 1 João 1, 7. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Então, nós temos toda essa referência para falar sobre os dois elementos principais da ceia do Senhor, o pão e o vinho, o pão e o cálice. A ceia do Senhor é celebrada, conforme nós entendemos, em memória, para lembrarmos-nos da morte sacrificial de Jesus em nosso lugar e de sua ressurreição, do seu futuro retorno. Ou seja, Cristo já ressuscitou, mas nós seremos ressuscitados com Ele também. Amém? Então, posições doutrinárias que conflitam com o ensino bíblico da ceia do Senhor. Existe durante o período da era cristã, foram criadas, pelo menos 3 são mencionadas constantemente, foram criadas pelos homens para tentar aproximar mais a pessoa de Deus naquele momento da ceia. Foi algo assim que foi criado pelo menos pela história, nós entendemos a doutrina da transubstanciação. O que é a doutrina da transubstanciação? Essa doutrina ensina que os elementos da ceia, quando abençoados pelo sacerdote ou pelo padre, transformam-se no verdadeiros corpo e sangue de Jesus Cristo. Eles usam o texto de João capítulo 6, que fala que quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Eles usam literalmente que naquele momento o corpo e o pão e o vinho se transformam literalmente. Na verdade, o ensino que eles colocam é que é um simbolismo da transformação, a substância naquele momento. O pão não vai deixar de ter gosto de pão e o vinho não vai deixar de ter gosto de vinho ou suco de uva. Mas a substância naquele momento, segundo a Igreja Católica, se transforma. A transubstanciação é transformação da substância, transubstanciação. Segundo a Igreja Católica, isso foi adotado no 4º Concílio de Latreno, em 1215, depois confirmado pelo Concílio de Trento, 1545, e a partir daí, todas as vezes que a pessoa vai numa igreja que prega essa forma, onde o padre, o sacerdote levanta ali o pão, ele naquele momento, quando eu era criança, ia na igreja, minha mãe falava, não olha para o alto que você vai ver o corpo de Cristo. Quando o padre estava levantando ali a hóstia, nós vimos ali uma hóstia, não vimos o corpo, era a transubstanciação. E essa doutrina foi criada, mas não tem respaldo bíblico nenhum. Outra doutrina criada também, que não tem respaldo bíblico, é a doutrina da consubstanciação. Ensina que o pão e o cálice, ao se orar sobre os mesmos, recebem a presença espiritual de Cristo. Então, naquele momento de ceia, onde o sacerdote, onde o bispo, ou o pastor, ou a pessoa que está ali para celebrar, faz a ceia, Cristo se faz presente naquele momento. Só naquele momento. Depois, terminou a ceia, ele vai embora. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando Cristo fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos,
A presença de Cristo é permanentemente em nossas vidas, através do Espírito Santo. Então ele não vem e sai. Aquele momento de ceia é um momento de, conforme nós entendemos, é em memória de Cristo. Mas tem também outra doutrina colocada, que foi criada, que é a graça especial. Segundo esse ensinamento, a pessoa recebe uma graça ou favor divino especial ao participar da ceia. Então é como se dissesse assim, olha, hoje vai ter culto de ceia, eu vou na igreja, porque hoje eu vou receber uma graça especial. Culto de ceia é um momento de receber graça especial, então eu vou estar na ceia, porque não é isso que simboliza a ceia do Senhor. Não é a transubstanciação, não é a consubstanciação. Algumas denominações pregam, a que pregou muito sobre esse assunto foi a luterana, mas nem todas hoje pregam dessa forma, falando sobre a consubstanciação. Então, por ser uma celebração em memória do que Jesus fez por todos nós, nada de sobrenatural acontece com os elementos, o pão e o vinho, mas algo sobrenatural acontece no coração do participante salvo por Jesus. Então, naquele momento, é o momento de reconhecer aquele ato que Cristo fez na cruz por nós. Então, requisitos básicos para participar da ceia. Primeiro requisito: salvação. Ter reconhecido Cristo como seu único Salvador pessoal. Sem esse reconhecimento, a pessoa que participa da ceia participa sem o entendimento. Ele pode até comer o pão, beber o suco, mas para ele não vai ter nenhum significado, nem para ele, nem para Deus também. Mas também existe ali a questão do batismo por imersão, que é o primeiro passo em obediência após a conversão. Esse passo identifica o salvo com o Senhor Jesus. Então é necessário que, para poder participar da ceia, você seja primeiro uma pessoa salva em Jesus Cristo. Que você tenha dado o primeiro passo em obediência, que é ser batizado. Então você vai participar da mesa sabendo que você crê naquele momento, naquele simbolismo, na memória de Cristo, mas também está compactuando com aquele momento, está ali sabendo o que você está fazendo, e já fez publicamente a sua confissão de fé através do batismo. Mas também é necessário que você esteja em comunhão. Não deve participar da ceia do Senhor sem antes estar em comunhão com Deus ou com seu irmão em Cristo. Por isso que existe ali o autoexame. A Bíblia recomenda: faça o autoexame e participe da ceia. Estar em comunhão. O próximo passo é fazer o autoexame. Então é necessário você, além de estar em comunhão com Deus e com a sua igreja, fazer o autoexame. Então sempre nós falamos na igreja, quando temos ceia, que você deve analisar: olha, eu não estou em comunhão com Deus, não estou em comunhão com meu irmão. Então, se hoje você sabe que tem ceia, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu irmão, reconcilie-se com ele, manda um WhatsApp de áudio, que é bem mais interessante, né? A pessoa vai ouvir a sua voz, porque o texto às vezes fica muito gelado, e você pedindo perdão para a pessoa responde que sim, ou você liga para a pessoa, fala, me perdoe, ou libere o perdão, porque tem muitas pessoas que foi magoada, que foram magoadas por você, e que você precisa pedir perdão, ou também liberar o perdão. Se foi machucado por alguém, você fala para a pessoa: estou liberando o perdão, você me fez mal, mas eu libero. Às vezes a pessoa nem sabe que te fez mal, mas você libera o perdão. Aí você vai estar em comunhão com Deus e com a sua igreja. Aí participa da ceia. Então, para refletir, nós estamos indo para o final. Não há na Bíblia nenhuma orientação de com qual frequência devemos participar da ceia do Senhor. Por isso, as igrejas divergem nesse detalhe. Na verdade, é importante participar. Todas as vezes que tem momento de ceia, você participa da mesa do Senhor. Nós temos o hábito de celebrar a ceia aqui no domingo à noite, no primeiro domingo do mês. E depois, durante a semana, eu tenho ido em alguns lares de pessoas que não podem participar da ceia, não têm acesso à internet, ou por dificuldade também não têm participado. Eu levo a ceia para aquelas pessoas e participo da mesa com elas também. Então, a celebração da ceia deve ser feita. Não existe um momento. Tem pessoas que fazem a cada mês,
tem pessoas que fazem toda semana, tem pessoas que fazem uma vez por ano, independentemente, o importante é participar em memória de Cristo, em memória daquilo que Ele fez. Então, a celebração da ceia não possui em si mesma nada que transmita alguma virtude ao participante, mas é um símbolo maravilhoso daquilo que Jesus fez por nós. E ao participarmos desse memorial, também estamos obedecendo a ordem de Jesus, que mandou seus discípulos que assim fizessem, agissem. Então, sobre a ceia, talvez você pode anotar aí no seu material, tem mais uma informação que é interessante. Existem 3 tipos de ceias, que geralmente 3 formas de celebrar a ceia. Existe aquela ceia chamada a ultra restrita, existe a ceia restrita e a ceia aberta. A ultra restrita, alguém sabe o que é ou não? Que estão aqui hoje? A ceia ultra restrita é aquela em que a igreja só realiza com os membros daquela igreja. Ultra restrita. Conheço pastores da nossa denominação, posso falar da denominação batista bíblica, que só realiza a ceia com os membros daquela igreja. E no domingo, num culto público. Aí eles falam, aqueles que são membros da igreja participam da ceia. E se você é membro de uma outra igreja, da mesma fé e ordem, e está visitando aquela igreja, você não pode participar da ceia. É ultra restrita. Aí eu particularmente não encontro respaldo bíblico para isso. Porque se você faz parte do corpo, o corpo não tem placa de igreja. Então esse momento de celebrar a ceia, a ultra restrita, deveria ser realizada apenas um momento para os membros daquela igreja, num dia especial em que só os membros participassem. Para que não houvesse constrangimento na vida de pessoas que estão ali participando da ceia. Que querem participar da ceia naquele culto, que está em viagem, mas enfim, existe a ceia ultra restrita, existe a ceia restrita, que é a ceia que nós celebramos aqui na Igreja Batista Bíblica do Boa Vista, que é restrita a quem? Ao salvo em Jesus Cristo, ao que foi batizado por imersão, ao que está em comunhão com Deus e ao que fez o autoexame. Esses 4 passos. Independentemente da placa de igreja, ou se você veio de outra denominação, ou que você tenha Cristo como Salvador, fez o autoexame, é batizado por imersão, é salvo, participe da ceia naquele momento. Então, a nossa ceia ela é restrita, e sempre quando nós celebramos a ceia, mesmo agora virtualmente, nós temos falado dessas recomendações. Se você está em casa, preparou a mesa do Senhor, mas não tem nenhum desses pré-requisitos, não vai haver validade diante de Deus para você. Você vai apenas comer o pão e beber o suco. Mas diante de Deus, você precisa primeiro receber Cristo como Salvador pessoal. Primeiro, você precisa ser batizado. Você precisa estar em comunhão com Deus e com a sua igreja e fazer o autoexame. E a ceia aberta, qual que é? Aquela que todo mundo participa. Então, vamos ter culto de ceia hoje. Então, qualquer pessoa pode vir de onde vier. Nem acredita em Jesus Cristo como Salvador, nem crê. Mas participa da ceia. Vamos comer do pão dele. Vamos sentar na mesa. É assim que Cristo faz? Quando ele convida alguém para sentar à mesa com ele? Não. Só senta à mesa com Cristo aqueles que são salvos em Cristo. Então, por esse motivo que é necessário fazer dessa forma. Enfim, para terminarmos aqui, qual dessas afirmações é verdadeira ou falsa? Você tem aí na projeção. Na próxima semana nós vamos passar por esses pontos aqui, essas perguntas, essas afirmações. E assim nós estamos encerrando a aula de hoje. Passamos um pouco do horário. Eu me empolguei um pouco aqui falando sobre esse assunto. E que Deus possa abençoar a sua vida que acompanhou esse momento de estudo. Na próxima semana, no próximo domingo, nós teremos aqui a aula sobre a igreja local, ou a igreja. Nós falaremos sobre esse assunto na próxima semana. Amém? Então vamos terminar com uma última oração. Você que está aqui presente, se pudesse colocar em pé, nós vamos orar agradecendo a Deus. Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, anote, depois pergunte e a gente pode responder para que todos nós tenhamos um entendimento da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque estamos reunidos diante do Senhor e por esse estudo que tivemos, ó Pai, acerca da ceia do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a ter esse entendimento, que a ceia nós celebramos em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, para lembrarmos, ó Deus, o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Até a sua volta, até o seu retorno, nós iremos celebrar dessa forma. E nos ajude, ó Deus, a manter
essa fidelidade na celebração da ceia, que muitas mais pessoas, ó Deus, possam ser alcançadas por essa palavra de salvação, palavra que purifica, liberta, ó Deus, traz também a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a proclamar a Tua palavra. E abençoe a todos os que estão nesse momento nos seus lares e aqueles que estão hoje presencialmente nesse culto, nesse momento de estudo. E nos ajude, ó Deus, a servir ao Senhor. Nós te agradecemos por esse momento no nome de Jesus Cristo. Amém?